A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Tiago. Ele disse que escuta muito aquela expressão quando uma pessoa está enferma, doente, e aí vai o irmão ou irmã mesmo orar por essa pessoa, interceder a Deus, e aí faz uma oração de repreensão ao espírito de morte. Eu te repreendo, espírito de morte. Então o Tiago pergunta ao pastor: pastor, que espírito de morte é esse? Existe espírito de morte? Quero dizer ao nosso consulente que quando nós nascemos, segundo a Bíblia Sagrada, Deus coloca dentro do nosso corpo o espírito para que o corpo tenha sobrevivência. É o que nós vimos em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, nosso espírito é que nos dá a personalidade de reconhecer quem nós somos. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2:11. Ninguém sabe o que está no homem, senão o espírito do homem que nele está. Então, somos personalidades que habitamos dentro de um corpo. O que acontece quando morre? Aqui nós temos o capítulo 12 do livro de Eclesiastes, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Um exemplo desta ocorrência está em Atos 7, 55, 56, no primeiro mártir do cristianismo, o diácono Estevão, sendo apedrejados a tal ponto que ele já previa sua morte, mas perfeitamente lúcido, olha para o céu, vê o trono de Deus, Jesus em pé ao lado do Pai, e ele diz na sua despedida: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, com os cristãos, o espírito desse crente vai estar com Cristo no céu. A prova disso está de todos os que já morreram, crentes em Cristo, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 12, já estão nas mansões celestiais, aguardando a volta de Cristo, que trará com eles os espíritos dos justos para se juntar aos seus corpos e se dar a primeira ressurreição. É o que nós estamos esperando, conforme os textos bíblicos que temos citados. Espírito dos justos, então, estão lá no céu, conscientes plenamente, naturalmente desconhecem as coisas que estão na terra. Agora, a única coisa que eu entendo por essa expressão, imagine só, usada espírito da morte, só se for um espírito maligno. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E os seus asseclas, que são os demônios, vivem em torno das pessoas com esse propósito, de provocar a morte da pessoa. Logo, essa colocação aqui, repreendendo o espírito da morte, como se fosse o espírito da própria pessoa, está errado. Isso aqui fala de uma pessoa possessa, e não é o caso de uma pessoa possessa que está aqui se tratando. Então, é preciso ter cuidado nestes particulares, quando nós fazemos orações que não têm base bíblica. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ela conta um caso aqui interessante. Por exemplo, um cristão, um evangélico, ele morre, mas ele é um doador de órgãos, e então o seu coração é aproveitado, é transplantado em uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa que recebe o coração, ela não é cristã, ela não é evangélica, ela é uma pessoa pecadora, um ímpio, por exemplo. E aí a nossa ouvinte pergunta: mas pastor, e agora, como é que vai ficar a situação? Quem vai responder pelos pecados?
A pessoa que doou ou a pessoa que recebeu a doação do coração, pastor? A pessoa que recebeu o coração, obviamente. A pessoa que doou, não doou sua personalidade. O que é personalidade? É a capacidade de ter alegria, tristeza, sentimento, vontade própria e inteligência. Então nós somos seres pessoais. A senhora não doou sua personalidade, doou um órgão do seu corpo. Logo, não tem nada que se preocupar com o corpo doado e o problema é pessoalmente da pessoa que o recebeu. Seguindo agora o nosso roteiro, a próxima pergunta é do ouvinte Marco, da Igreja Rosa de Saron. Ele pede para o pastor falar sobre o calvinismo. Uma vez salvo, sempre salvo, pastor? Parece que nós estamos ouvindo muitas perguntas nesse sentido, pelo menos ultimamente. Quero dizer o seguinte: Paulo recomenda fidelidade até o fim até o fim da nossa vida para ser salvos. E em Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23, escreve o seguinte: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, o objetivo de um cristão que recebeu a Cristo como Salvador, ele passou por essa transformação, essa metamorfose, conforme 1 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora, se esse cristão, ele não persevera na sua vida cristã, e aqui quero ler o versículo 23 de Colossenses, capítulo 1. Se é um condicional, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, essa condicional, tudo isso que dissemos, tem validade se essa pessoa permanece firme na fé. Agora, confronte com o que diz o apóstolo Paulo mesmo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito Santo testifica que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, pergunto eu, como é que uma pessoa que era um cristão autêntico não perseverou, apostatou da fé, deixou o que é verdadeiro e trocou pelo que era maligno, dando ouvidos a espíritos enganadores? Essa pessoa continua salva? É claro que não. Segundo diz aqui o apóstolo, se permanecerdes. Então, Paulo está expondo uma condicional para sermos salvos. Se, na verdade, permanecermos fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. E nós ficamos muito tristes como pastores em ver membros da igreja por 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente o cidadão desaparece. Cria um problema, vai embora, ninguém sabe mais dele. Vai se refugiar, às vezes, numa seita. O que se vai esperar dessa pessoa? Então, cuidado com a vida cristã. Ser fiel até a morte. Apocalipse 2, versículo 10.
ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Não brinca, meu irmão, ouvinte, com aquilo que você recebeu de Cristo. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A próxima pergunta é NQI e diz assim: pastor, por que no Natal Papai Noel é mais lembrado do que o Senhor Jesus Cristo? É uma realidade essa situação. Porém, eu quero ressaltar que efetivamente não existe na Bíblia um preceito para nós festejarmos o Natal de Jesus. Por que o fazemos? Porque imitamos a celebração que houve quando Jesus nasceu. E não foi uma celebração de pessoas humanas, foi uma celebração celestial. Os anjos desceram do céu e deram glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Por quê? Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, nesse particular, embora não haja um preceito específico, há o exemplo que podemos tirar da Bíblia Sagrada para agradecer a Deus pela sua grande dádiva, como lemos em João 3,16. Deus amou o mundo somos nós. São pessoas humanas. E deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ora, se Deus mandou seu Filho para nos salvar e nos livrar da condenação eterna, vamos culpar a Deus? Ah, não creio no inferno. Deus é muito bom. Ora, claro que é bom, a ponto de doar seu Filho, unigênito, que significa único, para esse objetivo de salvar. Mas Deus não interfere na liberdade do homem. Ele deixa o homem escolher. Somos criados à semelhança de Deus com esses atributos de personalidade. Eu quero, eu não quero. E Deus e Jesus então propõem para nós essas condições. Então aí nós temos essa situação. Agora, queremos considerar também que nos dias atuais há uma figura que eu daria o nome, o título de anticristo. É uma figura que é cultuada pela, eu diria, acho que 90% da população das cidades no Brasil e no mundo estão cultuando Papai Noel, reverenciando esta figura mitológica, orientando suas crianças que põem os sapatinhos debaixo da cama, porque no dia 25 vai descer o Papai Noel pelo chaminé da casa, se houver. Hoje temos luz elétrica, é difícil encontrar casa com chaminé. Mas a criança, quando acorda no dia seguinte, está lá um presente. Quem deu? Foi o Papai Noel. E Jesus não conhece, essa criança não fala nada de Jesus, do aniversariante, nem uma palavra. É o que está ocorrendo. Papai Noel descendo de helicóptero, parando num campo de futebol, sendo ovacionado, todos cumprimentando, é aquela alegria muito intensa, a maioria das crianças, imitando a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, não vai haver essa efeméride, esse prazer intenso, porque há pessoas que não recebem Cristo e nem aceitam que Ele voltará. Mas no livro de Hebreus, capítulo 9, 28, está dito isso. Ele veio pela primeira vez para salvar. A segunda vez virá para buscar os que o servem. E é o arrebatamento da igreja que estamos aguardando. Meu prezado ouvinte, cultue o nome do Senhor Jesus, que veio a este mundo para buscar e salvar
a humanidade. E quando os anjos cantavam, o cântico dos anjos era este: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É o que nós dizemos: glória a Deus pela dádiva do seu Filho Jesus Cristo. E estaremos reunidos para esse evento com temas ligados ao nascimento de Jesus. Papai Noel não entra na nossa igreja. Temos porteiro lá e eles não vão entrar. A próxima pergunta é NQI e também é sobre uma expressão que é dita. O ouvinte já perguntou sobre espírito de morte e agora a expressão é derrotado, está derrotado. O ouvinte quer saber se o pastor está certo ou errado ao falar que a pessoa é derrotada, pastor. Esta não é a função do pastor. Pastor não pode se dirigir a nenhum membro dizendo estas palavras, porque vai contribuir para o desânimo total e assim ele, baseado nessa palavra do pastor, se retira. Efésios 4, 11 a 15, está dito pelo apóstolo Paulo qual a finalidade de um líder na igreja, o título que ele tiver. Está assim: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos. Apóstolos, hoje que se denominam como tais, na verdade não o são. Apóstolo é um pioneiro, é alguém que vai abrir um trabalho em lugares onde não existe vida cristã. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Com que propósito esses líderes são doados ou são colocados na igreja por Jesus? No versículo 12, o apóstolo Paulo declara: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então aí está a finalidade de um pastor, para reerguer, para levantar o ânimo do crente, para deixá-lo firme nos caminhos de Deus e nunca desanimá-lo e deixar que essa pessoa se vá, porque ele está objetivamente colocado no seu lugar para fazer isso, de acordo com o texto que acabamos de ler. A próxima pergunta é NQI Homem. Diz aqui um relato muito interessante. Ele fala que uma pessoa na família morreu há 5 anos e passados esses 5 anos, uma outra pessoa morreu e quando foram enterrar essa outra pessoa, o corpo do primeiro falecido há 5 anos estava ainda perfeito, não tinha entrado no processo de decomposição. Ele quer que o pastor fale a respeito disso, como é possível uma pessoa enterrada depois de 5 anos e o corpo ainda está perfeito. O próprio Lázaro, na Bíblia, as irmãs disseram que há 4 dias ele estava morto, enterrado e já cheirava mal. O que dizer, pastor? 2 situações podem ocorrer ou contribuir para que um corpo sepultado há 5 anos, quando é a época de ser removido para colocar outro parente, esteja, como diz aqui, intacto. 2 hipóteses eu disse. Primeira hipótese é que se a pessoa estiver sido sepultada num terreno mais ou menos frio, onde pode conservar o corpo,
essa pessoa pode ter uma durabilidade antes de o corpo ser destruído, comido por vermes, mas espaço maior e de causar esta surpresa de, na ocasião de chegar o tempo de retirá-la, estar ainda incólume, quer dizer, intacta, sem seus ossos expostos. É uma situação difícil, mas pode ocorrer. E uma segunda hipótese é a pessoa, durante o tempo da sua enfermidade, tomar muitos remédios que, de final de contas, conservam as células orgânicas. E essas células, então, ficam invulneráveis para os vermes que vão devorando o corpo paulatinamente, ficando apenas os ossos. E aí pode prevalecer a morte desses vermes, e a pessoa sobreviver, quer dizer, corporalmente, e ainda o seu corpo está intacto depois do tempo próprio para ser tirado. Agora, me desculpem que eu não tenho esse contato com pessoas desse ramo, mas a gente procura conhecer, pesquisar, e a opinião que nós damos. A próxima pergunta é do ouvinte Eduardo. Ele quer saber com relação ao pecado de adultério. Uma pessoa que comete este pecado, ele deve confessar para o pastor ou somente para Deus? Bom, tratando-se de pessoa ligada a uma igreja evangélica, obviamente, ele tem um líder espiritual a quem deve satisfação. E ele deve procurar o pastor da igreja, pô-lo a par, porque esta pessoa está sujeita à disciplina da igreja. E nós temos, então, os seguintes textos da Bíblia Sagrada para avaliar que tipo de pecado é esse, o pecado de adultério. Se é um pecado pequeno, se é um pecado grande, embora tudo seja pecado, mas há consequências para determinados pecados que se espalham por outras pessoas. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 20, está escrito o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz, ou de uma prostituta, ou de uma mulher infiel? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Fugir da prostituição, e no caso aqui podemos pôr fugir do adultério. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Oh, meu prezado, você não sabia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Temos esse reconhecimento de sermos propriedade de Deus, e eu usaria aqui uma ilustração de um pai que deu ao seu filhinho um pequeno barquinho para ele brincar no tempo de chuva, passar ali, que faz aquela onda, aquelas águas ali correntes junto à estrada. E o barquinho, de certa vez, numa chuva muito intensa, foi embora. Foi relevado pelas águas. Um dia, passando na cidade, numa vitrine, o menino reconheceu o seu barquinho e avisou o pai: pai, olha lá o meu barquinho. Agora não é seu, filho. O barquinho foi perdido e agora o dono da loja comprou. Mas eu vou comprar para você. Entrou na loja, pagou o preço, devolveu o barquinho para a criança. Agora a criança dizia: pai,
2 vezes meu. Primeira vez que foi comprado, segunda vez que foi perdido, o Senhor comprou de novo para mim. É isso que acontece conosco. Nós fomos vendidos para o diabo. É aquela pessoa que nós servíamos antes de ser crentes, agora pertencemos a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você não sabe disso? Como é que você se junta a uma mulher que não é sua esposa? Então, é uma situação, eu digo, muito grave diante de Deus. E é preciso que essa pessoa se arrependa profundamente. Porque se for só para aparentar, Deus não vai aceitar porque Ele conhece os corações. Então aí está a nossa posição, que o pecado de adultério é um pecado maior nesse sentido de passar para outras pessoas, notadamente a esposa. A esposa tem uma família, e a família toma conhecimento, e etc, parando por aí. De modo que lembremos disso, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A próxima pergunta é da ouvinte Rose, uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: pastor, o Senhor Jesus sempre existiu. Ora, se o Senhor Jesus sempre existiu, por que as pessoas então comemoram o Natal? Aí ela diz mais: elas comemoram porque o Senhor sempre existiu ou comemoram o dia que o Senhor Jesus veio à Terra e se fez homem? Quero dizer à consulente que há uma orientação bíblica com respeito às duas naturezas de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1, mostra a eternidade de Jesus. No princípio era o Verbo. Ele era já existente no princípio. Esse princípio é infinito para Deus, mas ele já era. O Verbo estava com Deus, isto é, estava junto do Pai, e o Verbo era Deus, de natureza divina, igual à natureza divina do Pai. A prova disso está em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa palavra usurpação significa tomar algo com delito. Quer dizer, cometer um roubo, um crime, pegar alguma coisa, usurpar o que não lhe pertence. Jesus não adquiriu, não teve a natureza divina igual ao Pai, por alguma ação indevida, imprópria, como o diabo fez. Subirei e farei o meu trono igual ao trono do Altíssimo. Jesus o era naturalmente. E diz então em João 1,14 que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, houve uma ocasião em que Maria se achou grávida, segundo o texto bíblico de Mateus capítulo 1, de Lucas capítulo 2, o anjo Gabriel veio e notificou Maria, que trazia novas de grande alegria para ela, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e ela deu o próprio nome. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria indagou: como será, visto que não conheço varão? O anjo continuou: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Logo, então, diz o tempo, em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós estamos comemorando no dia de Natal o nascimento físico de Jesus, porque o nascimento eterno, divino, ele sempre foi, como diz Hebreus capítulo 13, aliás, capítulo 13, versículo 3, versículo 8, no princípio era o Verbo,
Aliás, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, ele é eterno, como o Pai é eterno. Não teve princípio, não temos comemoração. Agora temos uma data, uma ocasião, quando ele nasceu fisicamente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos na vida de Cristo momentos em que ele agia dentro de sua natureza humana, sentindo fome, por exemplo, sentindo sede quando pediu à mulher do poço de Samaria, a mulher samaritana, e outras ocasiões, quando Jesus chorou, quando foi à cruz, derramando sangue, lá no jardim do Getsêmani, ele sentiu as dores que iria sentir lá no Calvário, não só as dores físicas, mas as dores espirituais e morais, porque haviam de cair tudo sobre ele. É isso que nós estamos comemorando, o nascimento de Jesus, físico. E o apóstolo Paulo declara, veja o tempo do verbo, nele habita, repito, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o corpo humano de Jesus ainda hoje existe lá no céu. E nós vamos vê-lo com este corpo que ele tinha aqui na terra. E podemos, por isso, comemorar o nascimento de Jesus, porque existe uma data específica para isso. Isso.